agora é o ponto alto, o motivo pelo qual você está aqui hoje. A senhorita postou um vídeo há umas 2 semanas atrás, vamos botar aqui o canal da Cris, onde você fez uma declaração, você botou uma capa do seguinte: prefiro ser pobre em Portugal do que ser rica no Brasil. Essa foi a capa. É verdade. Prefiro ser pobre em Portugal do que ser rico no Brasil. 2 dias ou 3 dias depois, eu venho com a voadora do Júnior Baiano, falando que eu não concordo em nada do que você falou. Você fez esse vídeo? E fiz esse vídeo. No final, eu faço essa menção, falo que eu vou fazer um outro vídeo. Eu fiz sobre ser pobre no Brasil e pobre em Portugal. E eu vou fazer um outro em breve, sendo rico no Brasil e rico em Portugal. E aí eu faço essa colocação que eu não concordo com você. Agora, eu gostaria que você me prefere ser rico no Brasil, então, do que ser pobre em Portugal? Primeiro, a gente tem que identificar parâmetros. O que é um pobre no Brasil e um rico no Brasil? Que parâmetro é esse? Que valores nós estamos falando? Né? E estabelecer também em Portugal o que seria um pobre aqui em Portugal e um rico aqui em Portugal. Então, o primeiro passo, a gente tem que estabelecer isso. Mas eu vou responder a tua pergunta, eu não sou de fugir de pergunta. Não sou de fugir, eu vou responder. Mas primeiro eu quero que você me fale o porquê que você prefere, o que te leva a crer que é melhor ser pobre aqui, e me dê o parâmetro de ser pobre aqui, do que ser rico no Brasil, me dando o parâmetro que você se baseou para fazer o vídeo no Brasil. Vamos a isso. Vamos pegar o parâmetro de pobre nos 2 países. Pobre, que você ganha mal e que você não tem acesso a outras condições na vida. Um assalariado, o trabalhador do salário. Um assalariado no Brasil. Ele vai morar e pagar aluguel. Metade do salário dele já vai para o aluguel, tanto no Brasil quanto em Portugal. Metade. Sobra muito pouco para o assalariado depois que ele paga um aluguel. Realidade dos 2 países. Mas, no Brasil, ele sendo pobre, ele não tem acesso à saúde, ele não tem acesso à educação. Então, isso para mim já é sensacional. Se eu não sou pobre em Portugal, mas se eu tivesse que escolher, eu ia preferir ser pobre em Portugal, porque as minhas filhas iam continuar tendo uma educação de qualidade, o que no Brasil, se eu fosse pobre, elas não iam ter. E as minhas filhas iam ter, eu e minha família íamos ter acesso à saúde. Nós temos médico de família, tudo que a gente precisa. Nunca deixou a desejar a saúde de Portugal aqui para mim e para minha família. Então, esses 2 pilares, se eu tiver que escolher, é melhor ser pobre em Portugal do que ser rica no Brasil. Por quê? Se eu for rica no Brasil... Não. Você fez agora, acabou de explanar 2 pontos. O pobre aqui e o pobre lá. Nesse ponto, eu concordo com você. Entre a pessoa ser um assalariado, um assalariado no Brasil, o cara, vamos imaginar um casal. Eu ganho um salário mínimo no Brasil e minha esposa ganha um salário mínimo no Brasil. Estamos falando aproximadamente, contas redondas, R$ 2.200. Isso. E vamos falar desse mesmo casal aqui em Portugal, ganhando 1.200 euros, aproximadamente, arredondando. 1.300. É a conta. Se você fizer esse comparativo, e eu fiz isso no vídeo, ser pobre no Brasil ou pobre em Portugal, eu concordo com você que ser pobre em Portugal é muito melhor do que ser pobre no Brasil. O seu vídeo, olha aí, programa investigativo, o seu vídeo, você falou que prefere ser pobre aqui, com essa referência de 2 salários mínimos, salário mínimo você, um salário mínimo Rafael, do que ser rico no Brasil. E aí é que eu não concordo e eu quero que você me explique que parâmetro é esse que você tirou de riqueza no Brasil. Vou te explicar. Eu posso ser a mulher mais rica do Brasil. Eu vou morar na casa mais cara do Brasil. Eu vou ter
o melhor condomínio para viver, eu vou ter o maior luxo possível, que a gente sabe que o Brasil é um país muito luxuoso, que tem coisas assim muito luxuosas, mas ainda assim eu não vou ter segurança. Eu não vou poder circular livremente como eu posso circular aqui em Portugal. Eu vou ser rica, mas eu não vou poder atravessar, por exemplo, como a gente fala no Rio de Janeiro, eu não vou poder atravessar o Rebouças. Por quê? Por causa do medo. Lá você precisa... Não vale a pena você ter as coisas no Brasil. Não vale a pena você ser rico no Brasil e você não ter sossego, você não ter paz. Sabe por quê? Até a classe média... Eu era uma classe média no Brasil. E da varanda da minha casa, eu vejo um vizinho meu ser assaltado entrando uma classe média no Brasil, ela ganha mais de 10 mil ou menos de 10 mil? Que parâmetro é esse que você tem? O que é a classe média? Fica nessa média, de uns 10 a 15 mil. É a grande maioria da classe média do Rio de Janeiro, dentro do que eu conheço. O Brasil é muito grande, né? Mas eu acho que passa nessa média, de 10 a 15 mil, por aí. Isso é um classe média. Então, se um classe média ganha 15 mil e você se considera entre 10 a 15 mil, e você se... Olha eu fazendo o papel do advogado diabo, cara. Faça isso. É muito bom. Eu acho que o vídeo fica muito rico assim. Se você era classe média e ganhava entre 10 a 15 mil, e nós estamos falando, pegando o que você colocou na capa do seu vídeo, que é ser rico no Brasil, prefere ser pobre em Portugal do que ser rico no Brasil, o seu referencial de riqueza passou dos 15 mil, porque você se considerou classe média. Então, um rico no Brasil... Era passando dos 15 mil. O referencial de rico é passando, com certeza, passando longe aí, passando muita coisa. Nós estamos falando, então, que se você é uma pessoa que ganha 30 mil reais, você prefere abrir mão dos 30 mil reais e ganhar 1.200 euros em Portugal? Sim. Segurança não tem preço. Se fosse aquele negócio do Silvio Santos, né? Cris, você troca 30 mil por 1.200? Segurança não tem preço, Leandro. E com 30 mil eu não ia ter dinheiro para pagar um carro blindado para andar com seguranças. Tá. Então, então nós já chegamos à conclusão de que que 15 mil é um classe média. Hoje cheguei à conclusão de que realmente eu era pobre no Brasil, mediante o teu parâmetro. E que 30 mil é um cara que começa a ser rico. E outro parâmetro que você tem é de Rio de Janeiro, né? Exatamente, o Brasil é muito grande, né? E a gente tem outras cidades que a gente sabe que o custo de vida é mais barato. Pera aí que eu vou botar água, essa água vai ferver, nesse bate-papo. Tá, você abriu mão de 30 mil para ganhar 1.200 euros. Mas nós falamos que você fala de 3 coisas que o pobre tem aqui em Portugal, que é a saúde, a educação e a segurança. Exatamente. 2 dessas coisas o pobre não consegue ter no Brasil, que é a saúde e a educação. Por ele ser pobre, ser ganhar uma salariada, ele não consegue. Infelizmente, triste dizer isso. Triste, mas é a realidade. Mas ele não consegue ter um bom plano de saúde, ou um bom hospital público e uma boa educação para os filhos dele. Consequentemente, o futuro do filho dele já está ali meio que limitado pela preparação das escolas. É muito injusto. As diferenças sociais são muito injustas, são assim, extremos muito grandes. Tá. Mas aí, se nós falarmos que um cara tem 30 mil, ele ganha 30 mil reais, e agora eu vou além, eu vou sair até do casal, da conta do casal, e vou embutir 2 filhos nessa brincadeira. Ele consegue automaticamente pagar um dos melhores colégios em qualquer cidade do Brasil para os filhos dele, Sim. Um dos melhores planos de saúde para a família dele. E por que seria mais interessante para esse cara que ganha 30 pau
sair do Brasil e vir para Portugal do que sair do Rio de Janeiro e ir para Florianópolis, para Caxias do Sul, para... eu pesquisei 8 cidades mais seguras do Brasil. Ok. Nós temos 8 cidades muito seguras no Brasil, com Brusque, por exemplo, daquele careca lá do Ravan, né? É a cidade do Ravan. É uma cidade muito da segura. Rede de lojas aí. Havan, né? Havan, isso. Sim. Então, assim, a pergunta que eu te faço é essa. Eu te apresentei agora uma nova opção. Uma nova opção. Sim. Eu coloquei você no patamar de rica, ganhando 30 pau, e dei a opção de 8 cidades mais seguras do Brasil. Mesmo assim, botando o fone do Silvio Santos na cabine, Cris Rezende, você prefere trocar as 8 cidades, ganhar 30 mil, trocar as 8 cidades do Rio de Janeiro, do Brasil, para vir morar em Portugal e ganhar 1.200 euros? Sim ou não? Você tem que analisar de que maneira. Existem outros benefícios que não só esse. Existe a possibilidade de você ter, depois do tempo, que aí o que está na lei hoje previsto é daqui 5 anos você ter a cidadania europeia, você ter uma cidadania portuguesa. É a experiência de você viver num outro país. É a experiência de você poder oferecer para os seus filhos essa imersão em uma outra cultura. É você ter uma abertura de portas para outros países da Europa. É algo que, no Brasil, você pode trocar de cidade, mas vai continuar sendo o Brasil. Está debaixo daquelas leis, está debaixo daquela maneira de governar. Pode ser uma cidade segura, pode ser uma cidade com maior índice de desenvolvimento humano, melhor IDH do país. Você pode escolher a melhor cidade com o melhor IDH do Brasil. Ainda assim, você vai estar debaixo das leis e dos governantes do Brasil. Ainda assim vai ser Brasil. E você tira toda essa outra oportunidade, que é um enriquecimento cultural. É daquelas coisas, sabe? Quando eu falo do prefiro ser pobre em Portugal, é porque tem coisas que não tem preço, Leandro. Você está caminhando para um lado de fazer sempre muita conta. E tem coisas na vida que não tem preço. E aí é o que eu te falei, a segurança, a oportunidade de uma nova cultura, a oportunidade de você ter uma cidadania europeia que vai te abrir caminho e vai abrir porta para os seus filhos, para o futuro dos seus filhos, para ele morar em mais de... Ele vai poder escolher onde ele quer morar quando ele estiver na vida adulta dele. Eu acho que as famílias que tomam um passo desse de vir morar para Portugal, elas mudam a vida de gerações futuras. A gente não sabe, talvez você, quando tiver com os seus netos, quando você tiver com os seus bisnetos, eles vão contar de você. Caraca, vovô Leandro mudou para Portugal, ralou pra caramba, trabalhou pra caramba, e hoje a gente está morando na Itália, e hoje a gente está, mas seu avô foi para Portugal, brasileiro que foi para Portugal. Assim como muitas famílias falam de portugueses no Brasil, meu avô veio de Portugal para o Brasil, construiu isso, construiu aquilo. Então, a gente não sabe a história que a gente está construindo agora, sabe? O futuro vai dizer. Não, assim, eu fiz questão de fazer o advogado do diabo, e mesmo com tudo isso, eu não discordo, eu não concordo com você que é melhor você ser pobre aqui. Quando eu falo, eu estipulo valores, eu faço questão, porque deixar a coisa muito no subjetivo é mole, né? Então, assim, eu estou só falando de um pobre que ganha... não sei se essa palavra... E a gente está falando, Leandro, da grande maioria dos imigrantes. A gente está falando da grande maioria que vive assim, com 1.200 euros, o casal trabalhando, a esposa, o marido. O que eu estou querendo colocar é o seguinte: sabemos que isso representa um grande número dos imigrantes aqui em Portugal. Mas o que eu estou querendo colocar é o seguinte: quem desses grandes que estão aqui, vivendo hoje com 2 salários mínimos, quantos desses tinham um salário de 30 mil? É isso que eu estou querendo, onde eu estou querendo chegar, tá? Não discordo em muita coisa que você falou sobre essa questão do futuro, das crianças, de tudo, concordo com tudo isso. Mas a grande verdade é que muitas vezes a gente fala, por nós, que nem você falou aí, que você se considerava uma classe média,
E eu falei, eu me considerava pobre, porque eu não chegava nesse ponto, né? Eu me considerava pobre. Então, o parâmetro que algumas pessoas têm não são os mesmos para outras. Não. Então, quando você coloca, quando você tem dois referenciais, que é o salário mínimo no Brasil e o salário mínimo em Portugal, e você faz essa comparação de benefícios, né? Você citou somente três, que são os pilares: saúde, educação e segurança. Né? Então, a pessoa que ganha isso no Brasil, salário mínimo no Brasil, e passa a ganhar aqui em Portugal, com essas três coisas, que são os pilares, e tem muito mais. Cara, não tem comparativo. Isso aí não tem como comparar. Não tem como comparar. E eu vou além. Eu vou para o cara que não ganha 1.100 e a mulher ganha 1.100. Eu vou para um cara que ganha 2,5 e a esposa 2,5. Ainda é melhor ele estar aqui. Eu vou além, um cara que ganha de repente 3 e a mulher 3. Ainda é melhor. É melhor estar em Portugal. Melhor aqui. Agora, quando você sai de uma esfera de linha de perceber pobre, classe média e rico. Você sai da esfera do pobre, passa pela classe média, como você colocou, e chega no rico de 30 mil, aí não vai pesar só essas três coisas. Pesa muita outra coisa. E eu não estou avaliando se é melhor ou se é pior. Tá? Sim, eu estou falando então, é por isso que é aquela coisa. É por isso que é aquela coisa que a gente fala muito, a gente que tem canal que fala sobre a vida em Portugal, a gente fala muito, e você deixa sempre isso muito claro no seu canal, que é a sua experiência, é a sua decisão, foi a sua escolha. A pessoa pode até se inspirar na sua história, ela pode até pegar um atalho na sua história, mas ela vai ter... O que é bom para você não é bom para o outro. O que é bom para mim não é para o outro. Se eu tivesse um salário de 30 mil reais, fosse rica no Brasil, eu escolheria viver com 1.200 em Portugal. Eu prefiro ser pobre em Portugal do que ser rica no Brasil. De verdade. Eu vou te ser sincero. De verdade. Bem sincero. 30 pau. 30 pau. No Brasil e 1.200 aqui, não. Leandro já está imaginando o que ele ia fazer com 30 pau no Brasil. Com 30 mil, eu estava sentado no quiosque, comendo camarão e tomando cerveja todo dia. Só ia sair do quiosque para ver o jogo do Botafogo, mesmo na segunda divisão. Para ganhar 30 mil, você não ia ter tempo de sentar no quiosque. Quiçá no domingo. Aí ninguém está questionando como que eu ia ganhar os 30 mil. Aí já é outro assunto. Aí já é outro assunto. Mas, enfim, essa é a sua opinião.